Olá a todos, a minha convidada hoje é a Cláudia Varjão, ela é realizadora e vai estrear a sua próxima criação, o seu próximo filme, ou o seu atual filme, chamado Amor Fati, na quinta-feira, dia 12 de novembro. Olá Cláudia, muito obrigado por estares aqui uns minutos a conversar. Olá, viva, boa tarde, Pedro. Então, a primeira pergunta é uma pergunta mais genérica em relação ao teu percurso, para saber se tu consegues identificar as tuas principais influências enquanto cineasta. Influências, a vida, os seres humanos, a vida e a complexidade da vida e como é que vivemos, como é que nos relacionamos, isso é a minha grande pedra de toque para qualquer filme que faça. Uhum. E onde enquadras Amor Fati no teu percurso artístico, em termos do teu percurso, portanto, como é que enquadras este filme? Enquadra em que sentido? Se difere muito do teu percurso anterior, se é uma coisa nova que estás a experimentar? Não, quer dizer, há uma continuidade, imagino que nos criadores em geral há um passo a seguir ao outro e a seguir ao outro e a seguir ao outro, e, portanto o Amor Fati vem na continuidade do meu trabalho, sobretudo com o real e com as pessoas, com aqueles que não são atores, portanto são retratos da vida real e que já vinha explorando antes no Amassane e que aqui exploro de uma forma um pouco mais aprofundada e mais complexa, que é, o Amor Fati é um filme sobre retratos de pessoas, ou de grupos de pessoas, pares, trios, grupos, de pessoas que se amam e que partilham de alguma forma a intimidade e o cotidiano e a própria fisionomia acaba por ficar também um pouco semelhante. Portanto, o filme costura-se em torno desta premissa e depois eleva-se de alguma forma porque acaba por levantar questões, eu diria quase filosóficas sobre a nossa própria existência e porque é que nos encontramos, e porque é que nos escolhemos uns aos outros e porque é que permanecemos ao lado de determinadas pessoas e nesse sentido é um filme que não traz respostas. Certo. E podes falar um pouco sobre o trabalho de pesquisa que tiveste que fazer para este filme? A pesquisa, eu diria que em todos os filmes, e acho que não são só os meus, são os alicerces, são os pilares desta casa que depois se vai erguer, não é? Portanto, é a estrutura maior da casa que se vai erguer. Uhum. O processo de pesquisa neste filme em particular foi extenso, foi longo, foi vasto em termos de território, portanto eu atravessei Portugal de uma ponta à outra e fui nomeadamente do continente às ilhas também, e portanto foi um processo muito extenso. Houve duas formas de abordagem, de construção do casting do filme, portanto uma através das redes sociais, virtuais, os e-mails, os Instagrams, Facebook e por aí fora, em que nós fazíamos um apelo, procurávamos pessoas que vivessem em relação, todo o tipo de relações afetivas e que sentissem alguma semelhança física entre si. E depois um percurso paralelo de casting em que nós nas ruas, um trabalho em campo, íamos ao território, alguns territórios específicos que me interessavam e portanto foi destes dois percursos paralelos e simultâneos que nasceram as personagens já estruturais do Amor Fati. Exato, que são bastante diversas entre si, não é? Sem revelar muito, podes-nos falar só um bocadinho do tipo de pares amorosos que Uhum. nos podemos Bom, encontrar. se calhar, antes de mais, falar que amor é diverso e o amor não tem uma só forma, não tem uma só linguagem e isso é aquilo em que eu acredito e que me motiva na vida. E, portanto, também nessa continuidade do que é a minha própria experiência amorosa na vida, estendia ao meu próprio olhar sobre os outros. E, portanto, o filme tem de facto pares e um grupo muito diversos que de alguma forma vão ao encontro. Sempre foi muito claro para mim que queria fazer retratos de pessoas que têm
tendencialmente pouca representatividade no cinema, na literatura, enfim, nos mídias em geral também. E, portanto, temos uma mãe e uma filha de etnia cigana, temos um homem que vive com o seu cavalo isolado no meio do Gerês, temos uma família de arménios portugueses, de alguma forma, porque já vivem há muitos anos cá, portanto a sua cultura também é portuguesa, mas a diáspora arménia está muito, muito interiorizada em si, ainda mais com todo este momento que a Arménia atravessa de mais opressão, de mais violência, portanto também esta representatividade deste povo que é tão rico e está tão desenraizado, em algum sentido, foi sempre tão obrigado a afastar-se do seu território mais ancestral, e me interessava-me a explorar. Temos um rapaz cego, e a sua mãe, que é o Ringo no filme está numa fase em que está a começar a andar na rua, sozinho, enfim, a fazer uma vida por si também, com a sua incapacidade visual, mas com todas as outras capacidades que entretanto foram potenciadas ao longo da vida. Enfim, é de facto muito diverso. E o que é bonito é que na diversidade há pontos entre todos eles que se tocam. E portanto o filme é sobre esta linha invisível que une todas as pessoas, diria eu, que é da ordem do íntimo, portanto é do foro da intimidade. É um filme muito íntimo. E podemos dizer que o amor comanda a vida? Que o amor comanda a vida. Umas vezes sim, outras vezes não. Às vezes comanda a vida a zanga, outras vezes comanda a vida a euforia. Não sou romântica, pelo menos no estereótipo do romantismo, acho que só nos tem destruído a vida. E o filme tenta desconstruir também um pouco essa ideia romântica do que é viver e viver os afetos. E, portanto, eu diria que não, acho que não é só o amor que comanda a vida. O teu filme é sobre proximidade, mas Uhum. numa época em que a regra é, de certa forma, o afastamento. O filme foi filmado antes da pandemia, mas Uhum. é lançado numa altura em que parece que a regra é o afastamento das pessoas entre si. O filme é importante por isso mesmo, por mostrar que a proximidade existe? O filme é importante por si só, porque é um objeto que o cinema é maravilhoso nisso, atravessa o tempo, é eterno, é um ofício eterno. Existem poucas coisas na vida, não sei se não será a arte única que existe enquanto eternidade. Mesmo as pedras podem-se ir sendo destruídas, enfim, tudo tem um fim. Também podemos destruir as bobinas e os discos hoje em dia dos filmes, mas o cinema em si é eterno. E, e perdi-me, por qual era a pergunta? Do período de afastamento Era agora. Sim, exatamente a sim, sim. proximidade que o filme reflete e o Sim, afastamento que sim. se vive, infelizmente, hoje em dia. Sim, o filme é pré-pandémico, não é? É feito numa altura em que nos beijamos, nos tocamos, não há constrangimento no espaço e no toque. Mas estreia de facto numa altura em que estamos mais limitados nos afetos, na expressão dos afetos, pelo menos de uma forma física. Mas diria também que talvez por isso, por esses constrangimentos todos que atravessamos, mais do que nunca percebemos aquilo que nos faz falta. E faz-nos falta o afeto, e acho que isto não é o filme que vem aqui mostrar que nos faz falta a afetividade, e que há coisas que são biologicamente intrínsecas ao ser humano, portanto não podem cair. A necessidade do outro, da relação com o outro, é um dos instintos básicos do ser humano, portanto o filme retrata isso, mas poderia retratar agora, pode retratar noutra época, nesse sentido. Eu acho que já estamos todos a sentir. Talvez o filme sublinhe um pouco isso, ou nos dê saudades. Acho que há determinados momentos no filme, por exemplo, quando vemos um campo de um estádio de futebol com milhares de pessoas. Há qualquer coisa nesta imagem, neste momento, que estranhamos, não é? Portanto, talvez o filme nos faça sentir algumas saudades de um tempo muito recente que neste momento não está a ser vivido. Mas para isso podemos revisitar toda a história do cinema e está lá o afeto e a proximidade, enfim. Felizmente isto tem sido um período muito particular. Sem dúvida. E nós podemos dizer que o filme termina com uma nota de esperança?
Esperança também não diria, diria mais, o filme termina em aberto, como a vida, é uma continuidade permanente, não há, sendo um filme sobre o real, não há desfecho. O lado heroico da vida é a vida em si, com as suas assimetrias, e portanto não diria esperança, mas diria abertura para a continuidade, ou diria até em amor fati, porque amor fati quer dizer justamente isto, aceitação, integração do que nos acontece, daquilo que vai acontecendo, portanto o filme termina com o título em todo o seu potencial. Certo, certo. E achas que estamos destinados a procurar a nossa metade? Não há só uma metade, há muitas metades. Há a minha metade que procuro nos livros, são pequenas metades, há metades que estão nos filmes, há metades que são pessoas, mas nós não temos uma só metade, temos muitas metades e que são preenchidas, vão sendo preenchidas e caindo e vêm outras metades e preenchem outras metades. Portanto, essa ideia romântica da metade que Platão de alguma forma lança ali no início do filme, mas depois ela é entendida de uma forma muito mais ampla e na verdade é assim que eu entendo essas ausências ou esses buracos que nós andamos sempre Uhum, a encaixar. São diversos. uhum, uhum. Para terminar, pergunto-te se tens conseguido com os teus filmes tornar a vida inteligível. Vou tentando. Há assim umas. Às vezes entra um raiozinho de luz que ilumina momentaneamente a visão, mas quando eu vou tentar agarrar, já foi, é fugaz. Mas naquele momento valeu a pena e preencheu um sentido muito lato, muito elevado. E portanto vou tentando, e com os filmes, passo a passo, viver nessa tentativa. Mas é um mistério. Muito obrigado, Cláudia. Foi um gosto falar contigo. Obrigada, para mim também, Pedro. Um grande abraço e obrigada pelo interesse. Bom trabalho.